Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler aqui em Salmos 121, verso 2. Diz o seguinte: O meu socorro vem do Senhor, o que fez os céus e a terra. Bom, esse salmo é um cântico considerado o cântico dos degraus, né? É uma série de alguns salmos aqui. Os salmos são cânticos, né? Ele começa a partir do Salmo 119, né? Que é o maior salmo que tem 176 versículos. E a partir do Salmo 120 nós temos os cânticos dos degraus. Né? Então são vários cânticos. E interessante é que o Salmo 121, ele fala da guarda fiel, né? Que Deus é o guarda fiel do seu povo, que Deus ele é o único que nós podemos confiar, né? Deliberadamente, tranquilamente, a gente pode descansar em Deus, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E muitos de nós, às vezes, confiamos em coisas ou depositamos expectativa, confiança em pessoas, em coisas, né? E não é o correto. Deveria ser no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Note que ele diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, na época do período dos Salmos, era muito comum as pessoas entrarem em guerra, em batalha, né, nação contra nação. Ainda temos, mas é menos um pouco. Eu acho que o problema maior nosso hoje é interno, é emocional, né? Hoje nós vivemos em uma situação muito complicada de desequilíbrio emocional das pessoas, né? E as preocupações que nós temos também, né, externas, com contas, né, com cobrança da sociedade. E isso tudo, às vezes, gera um desgaste muito grande para todos os seres humanos, né, ter que viver num padrão correto, né, ter que adquirir sucesso em várias áreas de sua vida, na vida financeira, na vida material, na vida familiar, né? Então as pessoas procuram a felicidade correndo atrás de coisas, de poder, né? E isso não deveria ser dessa maneira, né? Nós precisamos crer em Deus, fazer a vontade de Deus, nos relacionar com Deus, com o Espírito Santo. E aí a gente passa a compreender o que de fato é importante, né? Na vida, que é o amor, que é a família, que é viver em comunhão com Deus. Ele faz essa pergunta, né, o salmista aqui, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta é imediata, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, quem é esse Senhor? É o Criador dos céus e da terra, então ele é, né, o Todo-Poderoso, é aquele único digno de confiança. Às vezes nós depositamos confiança em pessoas, né, que talvez estão com poder aí na política, pessoa que talvez você fala, nossa, esse cara vai me ajudar. E na verdade, né, nem lembra depois. Mas Deus não, Deus ele não se esquece de nenhum de nós, porque ele nos criou com um propósito. E se nós respondermos com fé, né, esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, que é, né, o relacionamento, que é que todos se salvem, que todos se arrependam dos seus pecados e se volte para Deus, crendo em Cristo, né? Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus. Então Jesus ele morreu para nos dar essa salvação, e quando nós cremos nisso, quando nós cremos em Cristo e nos entregamos a Ele, Ele transforma a nossa vida, Ele muda o nosso coração. Olha o que acontece aqui, não deixará vacilar o teu pé. Então aquele que te guarda não tosquenejará. Então ele vai proteger, ele vai nos livrar da queda, do mal ou de termos traumas, né? E mesmo que tenhamos esses traumas por sermos humanos, né? Ele estará nos ajudando a vencer
todas essas dificuldades que Ele nos permite passar, porque tudo que acontece em nossa vida é Deus que permite, né? É bem verdade que tem uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, tem muitas pessoas plantando o pecado, plantando coisas ruins, e evidentemente que eles vão colher o resultado, né, do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por isso que nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, e somente em Cristo a gente encontra esse perdão, né? A salvação e a justificação, a regeneração. Versículo 4 diz o seguinte: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Aqui mostra o poder de Deus, né? Ele não vai ficar desatento, ele não vai dormir, ele não vai estar descuidado conosco. Por mais que às vezes a gente pensa em algumas situações, fala, mas não é possível, parece que Deus não está vendo, né? Igual aquela situação de Jesus no barco, lembra? Jesus, foram 2 ocasiões, mas uma delas Jesus estava dormindo e o barco estava enchendo de água e Jesus continuou dormindo, até que os discípulos falaram: Jesus, isso não importa não, nós estamos perecendo, você não vai fazer nada não. Então, às vezes, a gente encontra, né, em situações até parecidas, semelhantes, né, pensando que Deus não está vendo, mas Ele controla tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, e no momento certo Ele nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Aí ele diz assim, ó, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isso mostra que Deus está do nosso lado, Deus está conosco, né? O Senhor é quem te guarda, o Deus Todo-Poderoso protege aquele que crê nele, né? Ele guarda, ele abençoa, ele é a tua sombra à tua direita, ou seja, Deus está contigo. Ó, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, não há nada que possa, né, tocar em nossas vidas para nos destruir. Lembra de Jó? Deus permitiu aquilo acontecer porque Deus sabia que ele tinha estrutura para suportar aquilo. Quando Satanás pediu para cirandar com os discípulos, Jesus falou: eles não têm estrutura, você não vai tocar neles, porque senão a fé dele vai esmorecer. Então Deus sabe a nossa estrutura e até onde nós podemos ir e suportar. Olha aí, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Irmão, isso aqui é profundo demais. O Senhor nos guarda de todo mal e aqui diz que ele guarda a nossa alma. Né? Como eu disse, existem várias pessoas hoje que têm problemas de angústia, de tristeza, né? De depressão, de síndrome do pânico. Tudo isso são doenças causadas na alma. Então as pessoas são infelizes. Muitas delas, né, vivem de aparência e isso é natural. Por quê? Porque elas não têm a presença do Espírito Santo, porque elas não têm Deus em suas vidas e não têm rumo, ela não tem direção. Então nós precisamos crer em Jesus, né, e saber que a nossa vida aqui é efêmera, passageira, mas nós temos uma eternidade todinha pela frente e essa eternidade, né, deve ser para a gente garantir essa vida eterna, a gente precisa acreditar em Cristo e viver para Ele, crer que Ele é o Salvador do mundo, que é o Senhor, e se entregar a Ele. Olha o versículo 8 e eu já finalizo. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Onde você for, você será protegido, guardado por Deus, né? Tudo que acontece na vida do cristão é permissão de Deus, né? A doença, a morte, né? Tudo que acontece, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá a sua paz. O próprio Jesus diz assim, que a paz dele excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.